Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 50 do livro de Gênesis encerra a narrativa de José e sua família, marcando o fim da era patriarcal. Este capítulo relata o luto e o sepultamento de Jacó, a reconciliação definitiva entre José e seus irmãos e a reafirmação da providência divina na história de Israel. José demonstra compaixão e perdão, reconhecendo que, apesar das injustiças sofridas, Deus transformou o mal em bem para a salvação de muitos. Além disso, o capítulo registra a morte de José e sua esperança na futura redenção do povo de Israel. Gênesis 50 é um poderoso testemunho do propósito soberano de Deus e da importância do perdão e da confiança nele em todas as circunstâncias. Versículos de Gênesis 50 do livro de Gênesis da Bíblia. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. 2 Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. 3 Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. 4 Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que 5 Meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. 6 Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. 7 Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. 8 E, além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. 9 carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. 10 Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. 11 Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. 12 Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. 13 Levarão-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, perto de Manre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. 14 Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. 15 Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? 16 Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. 17 Que te dissessemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. 18 Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos. Somos teus escravos. 19 José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? 20 Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. 21 Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Explicação da primeira parte de Gênesis 50, o perdão e o propósito de Deus.
Gênesis 50 encerra o livro de Gênesis com temas muito importantes: luto, perdão e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse capítulo narra a morte de Jacó, Israel, o grande luto que se seguiu e como José, apesar de tudo que sofreu, perdoa seus irmãos e reconhece o plano de Deus em sua vida. Principais lições de Gênesis 50. Primeiro, o luto de José pela morte de Jacó, versículos 1-14. José chora profundamente a morte de seu pai Jacó, Israel, versículo 1. O corpo de Jacó é embalsamado, processo egípcio de preservação do corpo, e o luto dura 70 dias no Egito, versículos 2-3. José pede permissão ao faraó para enterrar Jacó em Canaã, conforme o desejo do pai, versículos 4-6. O funeral é grandioso, envolvendo egípcios e hebreus, mostrando o respeito por Jacó, versículos 7-9. O local do sepultamento é a caverna de Macela, que Abraão comprou como herança eterna, versículos 12-14. Lição: a dor do luto é real, mas a fé nos dá esperança. José honra seu pai, mostrando respeito às tradições familiares. Segundo, o medo dos irmãos de José, versículos 15-18. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficam com medo de que ele se vingue pelo que fizeram no passado, versículo 15. Para evitar problemas, eles inventam uma mensagem dizendo que Jacó havia pedido perdão por eles antes de morrer, versículos 16-17. José chora ao ouvir isso, pois percebe que seus irmãos ainda não confiam em seu perdão. Os irmãos se humilham e se oferecem como escravos a José, versículo 18. Lição: o peso da culpa pode nos impedir de experimentar o perdão verdadeiro. Terceiro, o perdão de José e a soberania de Deus, versículos 19-21. José responde com amor: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Versículo 19. Ele reconhece que o mal que os irmãos planejaram foi transformado por Deus em bem para salvar muitas vidas, versículo 20. José perdoa totalmente seus irmãos e garante que continuará sustentando suas famílias, versículo 21. Lição: o perdão verdadeiro vem quando reconhecemos que Deus tem um plano maior em todas as situações, mesmo nas dores do passado. Conclusão: o que esse capítulo nos ensina? 1. Devemos honrar nossos pais e respeitar suas últimas vontades. 2. O luto faz parte da vida, mas a fé nos dá força para seguir em frente. 3. O perdão verdadeiro liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. 4. Deus pode transformar qualquer mal em algo bom para cumprir seu propósito. Mensagem principal: mesmo nas piores circunstâncias, Deus tem um plano maior. José entendeu isso e escolheu o perdão ao invés da vingança. Devemos confiar na soberania de Deus e viver sem carregar rancores. Voltamos à leitura. A morte de José. 22. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. 23. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. 26. Morreu José com a idade de 110 anos. E, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Análise textual: a morte de José, Gênesis 50, 22-26. Este trecho narra os últimos momentos da vida de José, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele viveu uma vida longa, viu sua família crescer no Egito e, antes de morrer, reafirmou sua fé na promessa de Deus de levar os israelitas de volta para a terra prometida, Canaã. Primeiro, a longevidade e a descendência de José, versículos 22-23. José viveu 110 anos, uma idade considerada ideal na cultura egípcia, simbolizando uma vida plena e abençoada. Ele viu a terceira geração dos filhos de Efraim, seu filho mais novo. Também adotou os filhos de Maquir, netos de Manassés, demonstrando que sua linhagem se fortaleceu no Egito. Lição:
A bênção de Deus se manifestou na vida de José através da longevidade e de uma descendência numerosa. Segundo, a profecia sobre a libertação do povo de Israel, versículo 24. José, antes de morrer, reafirma a promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó. Os israelitas não ficariam para sempre no Egito, mas seriam levados para Canaã. Ele tem plena certeza de que Deus interviria para libertar seu povo. Lição: José manteve fé inabalável na promessa de Deus, mesmo sem ver seu cumprimento em vida. Terceiro, o pedido sobre seus ossos, a fé na promessa de Deus, versículo 25. José faz os israelitas jurarem que, quando Deus os libertasse, levariam seus ossos para Canaã. Isso demonstra esperança e confiança de que o êxodo aconteceria. Séculos depois, Moisés cumpriu esse pedido, levando os ossos de José para a terra prometida, Êxodo 13:19. Lição: José não queria permanecer no Egito, pois sabia que o futuro de Israel estava em Canaã. Ele nos ensina que devemos sempre confiar no cumprimento das promessas divinas. Quarto, a morte e o embalsamamento de José, versículo 26. José foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito, um costume egípcio. Sua morte encerra o livro de Gênesis, deixando uma mensagem de esperança sobre a futura libertação de Israel. Lição: mesmo após sua morte, José continua sendo um símbolo da fidelidade de Deus e de sua promessa. Conclusão: o que podemos aprender? 1. Deus cumpre suas promessas, mesmo que levem tempo. 2. A fé de José era tão grande que ele garantiu que seus restos mortais estivessem na terra prometida. 3. Nossa esperança deve estar em Deus, independentemente das circunstâncias. Mensagem principal: José morreu confiando plenamente em Deus, acreditando que seu povo seria liberto e levado para Canaã. Sua fé nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não vemos a promessa se cumprir imediatamente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!